Olá pessoal, continuando o curso Planejamento Estratégico, parte 6. Processo colaborativo, criatividade e inovação, engajamento e execução. Esta é a versão de janeiro de 2021. Esta é a última aula do módulo básico. O módulo avançado terá mais 5 aulas. Retomando o modelo simples de planejamento estratégico, nas 3 etapas do processo, situação atual, resultado desejado e plano de mudanças, necessitamos de ideias. Como apresentado na última aula, uma das formas de ter mais ideias é através de pessoas. Pessoas podem ser colaboradores, amigos, clientes, fornecedores, consultores e, de forma indireta, os facilitadores com as suas perguntas. Por exemplo, podem ser pessoas que conhecem você ou o seu negócio, como seus amigos ou parceiros comerciais. Essas pessoas podem apresentar percepções de pontos fortes e pontos fracos. Ou pessoas que conhecem o assunto ou o mercado, como clientes, consultores ou fornecedores. Eles podem apresentar percepções de oportunidades ou ameaças. E também podem ser facilitadores ou moderadores do processo. Através de perguntas ou ferramentas que são checklists de perguntas, os facilitadores podem orientar a geração de ideias para os pontos cegos de cada grupo. E atualmente os facilitadores também estão trabalhando com facilitação remota ou online. A vantagem da facilitação remota está no fato de poder contar com ideias de pessoas de qualquer lugar do mundo. E nesse caso, não precisa ser todo o grupo na mesma hora. Podemos fazer vários pequenos grupos ou até coleta de ideias individualmente. As vantagens do trabalho em grupo estão no ganho de engajamento, aprendizagem e networking. E as vantagens do trabalho individual ou vários pequenos grupos estão na possibilidade de ter maior diversidade ou criatividade, pois eliminamos ou diminuímos o efeito manada. Já falamos nas aulas anteriores sobre o papel das ferramentas como checklist de perguntas para gerar novas ideias. Mas também podemos utilizar estas mesmas ferramentas do planejamento estratégico para definir as pessoas que irão colaborar com as ideias. Exemplo com a ferramenta SWOT. Pense em quem pode dar ideias sobre os seus pontos fortes, sua mãe, sua avó, e quem pode dar ideias sobre os seus pontos fracos, seu cunhado, sua sogra. Isso é apenas um exemplo, ok? Se você quer ter ideias para oportunidades de crescimento, pode conversar com seus fornecedores mais inovadores. Ou, se estiver interessado em conhecer as ameaças do mercado, converse com seus clientes fidelizados que começaram a comprar menos. É comum definir os participantes de um workshop de geração de ideias utilizando a ferramenta cadeia de consumo ou cadeia produtiva. Por exemplo, começando com o produtor de milho, passando por nutricionista de animais, produtor pecuarista, indústria frigorífica e chefes de cozinha. Faça a pergunta: como foi desenvolvida o bife de Kobe, uma das carnes mais caras do mundo? Outra ferramenta semelhante é a jornada do cliente. Pergunte para as pessoas que têm contato com os clientes sobre ideias de melhorias. Em um supermercado, pode ser um manobrista, guarda-volume, repositor, promotores da indústria que conhecem também os seus concorrentes, atendentes dos departamentos, o caixa, empacotador e principalmente aquele que está sempre de olho no comportamento do cliente, o segurança. Na minha opinião, a maior fonte de ideias para inovação é o cliente. Ele conhece melhor do que ninguém a sua situação e as suas necessidades. Mais do que isso, muitas vezes ele tem as ideias ou soluções, mas não tem tempo, recurso ou habilidade para executar a solução. Tudo isso você pode ter de graça com ele. Apenas relembrando, existe a terceirização, onde um cliente apresenta a sua necessidade com clareza e muitas vezes o procedimento para a entrega do produto ou serviço. Na tela, vemos que as ideias são do cliente e quem executa é o fornecedor. Parece fácil, mas na prática não é. É comum o orgulho do fornecedor decidir que é melhor falir com suas próprias ideias do que ter sucesso com as ideias dos clientes. Saber ouvir ou escutativa é fundamental para acolher as ideias das pessoas, ou seja, escrever, registrar e agradecer as ideias. Ouvir sem julgar ou criticar as ideias. Ouvir sem pedir justificativas e sem comparar com as suas próprias ideias.
Mesmo que a pessoa dê uma ideia que você já tinha, agradeça de coração. Caso tenha dificuldade de acolher as ideias dos clientes, você pode recorrer à ajuda de facilitadores experientes em escuta ativa. É isso que nós fazemos há mais de 30 anos, ou entrevistadores com experiência para fazer essa coleta, pelo menos nas primeiras vezes ou em situações especiais. Hoje, todo esse processo com os clientes pode ser feito de forma remota, em grupo ou individualmente. No processo de tomada de decisão, os convidados podem dar as ideias e até ajudar na priorização, mas a palavra final será do dono do projeto. Mesmo depois do plano estratégico ficar pronto, você ainda pode mostrar o plano e solicitar ideias de melhoria para outras pessoas. Os colaboradores são sim importantes para contribuir com ideias, mas se você conseguir envolver os executores no processo de planejamento, terá o engajamento e ganhos incríveis nas fases de execução e avaliação, e também no processo de melhoria contínua. Esta prática colaborativa também é uma das melhores formas de capacitação de pessoas. Encerrando a sexta aula do curso Planejamento Estratégico. Antes de prosseguir para a próxima etapa do curso, tente aplicar ou exercitar as dicas dessa etapa, ou seja, tente ouvir e coletar ideias de várias pessoas, presencialmente ou remotamente, para o seu plano estratégico. Só a prática pode trazer insights para suas reais necessidades. Lembrando que caso tenha alguma dificuldade, dúvida ou sugestão, basta entrar em contato.